Vivemos em um mundo que transformou a vida em uma corrida sem linha de chegada. Desde cedo, aprendemos que precisamos correr, competir, conquistar, acumular. Somos empurrados para dentro de um ciclo em que o valor de uma pessoa parece estar naquilo que ela possui e não naquilo que ela é. Essa lógica cruel cria a chamada corrida dos ratos, uma metáfora que descreve com perfeição o cotidiano moderno. Acordar cedo, enfrentar o trânsito, trabalhar longas horas, pagar contas, consumir, dormir exausto e repetir o mesmo no dia seguinte, como se estivéssemos presos a uma roda de hamster. O problema é que, diferente do hamster, acreditamos que estamos indo a algum lugar, mas no fundo permanecemos no mesmo ponto, cada vez mais cansados e cada vez mais vazios. É nesse contexto sufocante que o minimalismo aparece, não como uma moda passageira ou uma tendência de decoração, mas como um grito de resistência contra o excesso e contra a alienação da vida moderna. Minimalismo é mais do que ter poucos objetos. É a coragem de dizer não a um sistema que nos transforma em escravos da pressa e do consumo. É olhar para a própria vida e ter a ousadia de perguntar: eu realmente quero viver assim? Preciso mesmo correr atrás de tudo o que dizem que é necessário? Essa reflexão inicial não é confortável, porque ela mexe com as nossas certezas, mas é o primeiro passo para perceber que talvez estejamos vivendo a vida que os outros programaram para nós, e não a vida que realmente queremos viver. O minimalismo é, portanto, um convite. Sair da esteira rolante do mundo moderno e começar a caminhar em nosso próprio ritmo, com mais consciência, mais liberdade e mais presença. A corrida dos ratos é sustentada por uma promessa silenciosa, quase mágica. Se você correr mais, acumular mais, subir mais alto, finalmente será feliz. Essa promessa nunca se cumpre, mas continua a ser repetida pela publicidade, pelas redes sociais, pela cultura do sucesso e até mesmo pelos nossos próprios círculos sociais. Crescemos acreditando que ser alguém na vida é sinônimo de status, títulos e propriedades. Mas, ao observarmos de perto, percebemos que a maior parte das pessoas que alcançam essas metas continuam insatisfeitas, aprisionadas em novas necessidades artificiais. O carro novo envelhece, o celular de última geração logo fica ultrapassado, a casa maior exige mais trabalho e manutenção, o cargo de prestígio traz mais pressão e menos tempo livre. A corrida nunca acaba porque foi desenhada para nunca acabar. É uma prisão voluntária com grades invisíveis. É como se estivéssemos sempre adiando a vida para um futuro que nunca chega, esperando o momento em que finalmente poderemos descansar e viver de verdade. O problema é que nessa espera, o presente é desperdiçado, escorre pelos dedos como areia. Quantas vezes você já se pegou dizendo: quando eu tiver mais dinheiro, quando eu comprar tal coisa, quando eu conquistar tal objetivo, aí sim vou ser feliz. O minimalismo quebra esse feitiço, porque nos mostra que a felicidade não está em mais, mas em menos. Não está no próximo objetivo, mas naquilo que já temos diante de nós. Minimalismo é perceber que a corrida dos ratos não leva a lugar algum e que sair dela é a única forma de começar a viver de verdade. Ser minimalista exige coragem. Coragem para desapegar de objetos, mas, principalmente, para desapegar de ilusões. O mundo inteiro vai tentar convencê-lo de que você é louco por não querer o pacote completo do consumo moderno. A sociedade rotula quem decide viver de forma simples como alguém que fracassou, que não conseguiu acompanhar o ritmo da competição. Mas, na verdade, o minimalista é aquele que enxergou além da cortina de fumaça. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de coisas, mas no espaço que sobra quando não precisamos delas. Viver com menos é viver com mais tempo, mais liberdade, mais clareza mental. É ter a chance de escolher o que realmente importa.
É trocar a ansiedade constante por presença. É abrir mão do excesso de informação, de compromissos e de objetos para reconectar-se com aquilo que é essencial: a saúde, os relacionamentos, a paz interior, a autenticidade. Isso não significa que o minimalismo é uma vida sem prazer ou sem beleza. Pelo contrário, o minimalismo ensina a saborear melhor o que temos, porque não estamos anestesiados pela abundância artificial. Um café simples, um passeio ao ar livre, uma conversa profunda, um silêncio restaurador. Tudo ganha mais intensidade quando não estamos correndo atrás de distrações. A coragem de viver fora da corrida dos ratos é, portanto, uma coragem existencial. É escolher ser dono da própria vida, mesmo que isso signifique ir contra o fluxo da maioria. Se olharmos para a história, veremos que muitos dos grandes pensadores e criadores viveram de forma simples. Henry David Thoreau, por exemplo, retirou-se para uma cabana no Lago Walden e, com isso, escreveu uma das obras mais influentes da filosofia moderna, refletindo sobre a liberdade e a autenticidade. O estoicismo, com figuras como Sêneca e Marco Aurélio, já ensinava que a verdadeira força está em dominar os desejos e não em satisfazê-los. Até mesmo artistas contemporâneos relatam que simplificar suas vidas foi o que lhes deu clareza para criar obras significativas. Na prática, o minimalismo pode se manifestar de formas diferentes. Para alguns, é reduzir a quantidade de objetos em casa. Para outros, é aprender a dizer não a compromissos desnecessários. Para outros ainda, é repensar o uso da tecnologia e das redes sociais. Não existe um manual fixo. O essencial é a atitude de questionar se aquilo que ocupamos, seja tempo, espaço ou energia, realmente contribui para a nossa vida. E aqui está o ponto crucial. Cada objeto, cada hábito, cada decisão tem um custo invisível. Quanto mais acumulamos, menos espaço temos para o novo, para o simples, para o verdadeiro. Um guarda-roupa cheio de roupas que nunca usamos rouba energia mental. Uma agenda sobrecarregada impede que possamos descansar e refletir. Uma mente inundada de notificações nunca encontra silêncio. O minimalismo, portanto, é uma forma prática de libertar espaço, físico, mental e espiritual, para que possamos finalmente respirar. Sair da corrida dos ratos tem um preço. Você vai precisar lidar com o julgamento dos outros, com a estranheza de familiares e amigos que ainda acreditam na lógica do acúmulo. Vai enfrentar o medo de parecer estar ficando para trás, de perder oportunidades, de não se encaixar no padrão. Mas esse preço é pequeno comparado ao custo de continuar vivendo uma vida que não é sua. O minimalismo não promete uma existência sem dificuldades, mas oferece uma vida mais autêntica, mais alinhada com aquilo que realmente faz sentido. A liberdade não é gratuita, ela exige escolhas, exige renúncias, exige firmeza. A sociedade de consumo é como um rio forte, e nadar contra a corrente requer força e determinação. Mas o que está em jogo não é apenas estilo de vida. É a própria vida. Quando você deixa de correr atrás do que não importa, finalmente encontra espaço para cultivar o que realmente importa. Descobre que não precisa de tantas coisas para se sentir completo. Percebe que o silêncio pode ser mais nutritivo do que qualquer novidade barulhenta. Aprende que estar presente é mais valioso do que estar ocupado. O preço da liberdade é a coragem de ser diferente. Mas uma vez que você paga esse preço, descobre um tipo de riqueza que ninguém pode tirar. A riqueza de viver de acordo com seus próprios valores. Minimalismo não é um fim em si mesmo, é um caminho. Um caminho de volta para si mesmo, para a vida que está escondida debaixo das distrações. Ao sair da corrida dos ratos, você descobre que a vida não precisa ser uma competição sem fim. Descobre que pode caminhar em seu próprio ritmo, saborear a jornada, criar significado no presente.
Isso não significa abandonar o mundo ou viver como um eremita, mas sim escolher com consciência aquilo que entra e aquilo que sai de sua vida. O minimalismo é radical, porque questiona a base de toda a nossa cultura, a crença de que precisamos sempre de mais. É radical porque nos lembra que menos pode ser melhor, que vazio pode ser fértil, que silêncio pode ser revolucionário. Ao aceitar esse convite, você começa a viver não para impressionar os outros, mas para honrar a si mesmo. Não para acumular, mas para experimentar. Não para correr, mas para existir. E talvez, no fundo, essa seja a maior coragem de todas, a coragem de viver uma vida simples, autêntica e plena, em um mundo que nos ensina o tempo todo a correr sem saber para onde.